trabalhando hoje. Então, hoje nós vamos estar nos familiarizando com o ambiente onde nós vamos estar fazendo os experimentos, né? Os experimentos computacionais. Então, nós temos aqui no campus, essa imagem que está aparecendo aqui é uma imagem meramente ilustrativa, né? Mas nós temos servidores de computação de alto desempenho, não são tantos quanto aparece na imagem, na verdade são duas máquinas, né? Ou seja, duas gavetas aqui, né? Se você conseguir olhar assim, são duas gavetas de 32 processadores e tem uma máquina com muita memória RAM, capaz de fazer os cálculos, né? Que exigem muita memória. E ela é usada por diversas pessoas e ela é gerenciada por um sistema de filas, né? Então, são computadores não exatamente iguais a esses computadores desktop, né? Ela fica numa sala climatizada em formato de rack. E os processos, né, os chamados aqui também os jobs, né, os processos são enviados, né? E elas rodam por tempo determinado conforme especificado num sistema de filas. O sistema de filas é justamente para que a gente, para o sistema que se tiver um uso muito intenso, ele vai selecionando, né, uma prioridade, né, para estar executando as coisas. Bom, no Brasil tem diversos centros de computação de alto desempenho. Por exemplo, tem o Senapad, né, em Campinas. Tem o Laboratório Nacional de Computação Científica, que fica no Rio de Janeiro. Em Curitiba tem um centro de computação científica na linha desse aqui de Cornélio Procópio, que também é similar. É possível também usar ele, né? Mas a gente vai estar usando daqui de Cornélio para fazer as nossas simulações. No Rio Grande do Sul, na URGS, tem o CESUP, que esses laboratórios, todos eles são multiusuário, ou seja, qualquer pessoa pode estar requerendo acesso, né, mediante submissão de um projeto, etc. Então, mas, em princípio, qualquer pessoa, você pode, em princípio, usar, né, qualquer um deles. Né? Para nosso objetivo aqui na aula, nós vamos estar usando o aqui de Cornélio. Né? Todos eles têm página na internet. É interessante que lá o Senapad, que é um centro um pouco maior, né, que nosso que a gente tem aqui no Cornélio, ele no boletim anual de uso é interessante ver aqui que a UTF ela aparece aqui como uma das maiores usuárias, né? Ou seja, as pessoas da UTF são uma das que mais estão na lista que é das universidades que mais utilizam os recursos de supercomputação lá. O que mostra, enfim, que isso é muitas atividades sendo desenvolvidas nesse sentido. Né? Bom, como é que nós vamos estar trabalhando hoje? Em princípio, nós temos o nosso computador, cada um de vocês deve ter o computador. Você pode estar usando na UTF também, os computadores da UTF lá para estar trabalhando. E nós vamos comunicar mediante um terminal com o cluster, que está lá na UTF. E nós vamos estar fazendo as simulações dentro do cluster. Nada impede que você fizesse no seu computador as simulações. Porém, como cada pessoa vai ter o seu computador com uma configuração diferente, seria muito difícil a gente estar instalando as coisas da mesma forma em todos os computadores. Então, nós vamos fazer as simulações no cluster e depois, eventualmente, vamos trazer para o nosso computador para dar uma olhada nos resultados. Né? Então, é assim que a gente vai estar trabalhando. Basicamente, aqui, para comunicar, nós vamos usar um serviço, um cliente SSH, que é a sigla Secure Shell, um Secure Shell para estar comunicando com o cluster. Se você está usando um Linux ou Mac, esse já é um serviço nativo. Então, você já tem o aplicativo para estar trabalhando.
Se você está numa máquina Windows, a gente vai fazer o download de um aplicativo que não precisa nem sequer ser instalado. É um aplicativo executável, é portável, então que a gente vai estar usando para estar fazendo essa comunicação. Se você não tem computador, também é possível usar o celular. Só que o celular, eu já usei até o celular para fazer essa comunicação, só que a letra fica muito pequena, enfim, tem ali uma dificuldade mais prática de estar usando, então eu não recomendo usar o celular. Porém, se você, por exemplo, não tem um computador, não está disponível hoje o computador para você, você pode estar usando o celular. Para celular, existe um aplicativo, né, que eu já usei, chama Juice SSH. Juice SSH, você pode estar instalando, é um aplicativo gratuito, você pode também usar no seu celular. Mas eu não recomendo porque é difícil tecnicamente de usar, fica ruim de trabalhar no celular. Então, se você tiver computador, melhor usar o móvel. Eu também não, enfim, eu não, enfim, não recomendo usar o celular, né? Só se realmente alguém não tiver acesso ao computador. Bom, o visual, aqui eu tenho um print screen de uma tela do Mac, mas o visual que a gente vai estar vendo é uma tela preta, ou seja, nós vamos comunicar com o cluster mediante linhas de comando em tela preta. Os comandos que a gente vai usar, a gente vai ver todos aqui, né? Então, chegou o momento da gente fazer algo prático, né? Até hoje nós estávamos vendo teoria, né? Porque é sempre importante a gente saber o que a gente vai estar fazendo, né? Mas a partir desse momento nós vamos então estar iniciando, né? Hoje nós não vamos fazer nenhum experimento de Física 4, mas nós vamos estar aprendendo a usar o terminal, né, que a gente vai estar usando para fazer esses experimentos depois, né? Então, você pode acessar a página do MOBA, que está aqui, e eu vou compartilhar minha tela, eu vou fazendo junto com vocês daí também essa instalação e esse download. Inicialmente fazer o download do PDF que eu acabei de mandar para você, né? E é esse PDF aqui. Você deve estar vendo ele, acredito. Você deve estar vendo ele. E, enfim, aqui tem as instruções, né, que a gente vai estar seguindo passo a passo. Eu tentei fazer ela de modo que todas as pessoas consigam fazer, mesmo se não estiverem aqui na aula. Mas se estiver na aula, melhor, né? Porque a gente faz juntos. Então, quem estiver numa máquina Linux, você tem que abrir um terminal. Ou seja, você vai lá e procura o ícone ou digita lá em pesquisar prompt de comando, ou prompt, simplesmente, ou terminal. Então, você clica e vai abrir o terminal. Pronto, é só isso que você precisa estar fazendo. Se você está numa máquina Windows, nós vamos fazer o download do MOBA. Esse segundo cliente aqui também é possível estar usando, mas eu não recomendo, porque, enfim, tem que instalar e daí você pode estar usando o MOBA, que o MOBA você não precisa nem sequer instalar. É um aplicativo portável. E ele, enfim, é mais simples. Eu acredito que é melhor. Mas, enfim, mais. Então você digita aqui o você entra lá no copia aqui, né, o Ctrl C. Vou abrir aqui a tela. Você vai aqui no MOBA, na página do MOBA, certo? Daí você vem aqui e clica em download. Ali embaixo mesmo, professor, ali no laranjinha. Né? Tem aqui, né, também tem aqui o download. Você está vendo o mouse, acredito. E aqui tem o Get MOBA Extern Now. Se você clicar aqui em download ou aqui,
você já vem para essa página aqui. Então tem a versão profissional, que nesse momento não nos interessa, e tem a versão aqui, né, free. Você vem aqui, acredito que você esteja vendo o mouse, você clica aqui em Download Now. Daí vai ter duas opções aqui. Uma é a versão portável, que está aqui em azul, na esquerda, e outra é a versão que você vai ter que instalar. Faça o download dessa versão portável. Tá? Você clica aqui e faça o download. É pequeno o arquivo, você não vai ter problema nenhum. Vai ser um arquivo zipado, provavelmente, que você vai estar fazendo o download. Faça o download dele. Eu já fiz o download faz um tempinho e já descompactei ele. No meu computador ele está aqui. Quando ele chegar no seu computador, você vai ter que clica com o direito e clica em descompactar, né? Ou às vezes só clicar duas vezes em cima do arquivo vai abrir. Então vai ter uma série de arquivos aqui que o que interessa para nós é justamente esse último aqui. Vai ter esse ícone aqui, que acredito que você esteja vendo na tela. MOBA Extern Personal, enfim, você dando 2 cliques nele, ele deve abrir. Você clica duas vezes nele. O meu eu fechei. Deixa eu ver, eu voltar aqui. Ah, não, tá aqui. Eu cliquei duas vezes nele e abriu essa tela aqui. Na hora que abrir essa tela aqui, o que você tem que fazer é vir aqui no centro, tem um mais e está escrito Start Local Terminal. Daí você vem aqui e clica nesse ícone. Start. Bom, pessoal, então eu vou clicar aqui em Start Local Terminal, certo? Cliquei e abriu uma tela preta, certo? Abriu uma tela preta. Tem aqui alguns avisos que no momento não é importante para nós. Aqui, onde está o cursor, veja, o cursor está aqui, ó. Abriu aqui, esse aqui é o nome do meu computador. No seu computador deve aparecer aqui o nome do seu computador e o usuário do seu computador. Se você clicar aqui, tem que clicar com o mouse aqui, nessa tela preta. Daí, se você der apertar Enter, veja que vai aparecendo aqui os comandos, né? O MOBA, ele é o interpretador de comandos Linux para o Windows. Então, se você agora voltar aqui no PDF da nossa aula de hoje, aqui nós vamos estar fazendo o contato com o cluster mediante essa linha de comando. Porém, a gente já volta nesse passo e eu vou vir aqui. Aqui eu colei alguns comandos shell. Na verdade, tem muitos, enfim, tem mais comandos que esses. Aqui são alguns que a gente vai estar usando. Na verdade, aqui nessa lista tem bem mais do que a gente vai estar usando. Só que esses comandos do shell que estão aqui, eles funcionam no MOBA, ou seja, eles funcionam no seu computador também. Certo? Então aqui você está com a sua tela preta, você tem que clicar na tela preta aqui com o mouse, daí você digita Enter e ele fica aparecendo aqui, né, os comandos. Ele está esperando os comandos. Por exemplo, você pode comunicar aqui com o MOBA usando aqueles comandos que estão aqui. Por exemplo, vamos pegar o primeiro deles, que é ls. ls, ele lista arquivos e diretórios. Ele lista o que tem, né, no seu computador. Então, eu vou digitar aqui, ls. E vou digitar Enter. Enter. Basicamente, apareceu aqui uma lista de coisas que é o que tem no meu computador. Por exemplo, no meu computador, além do monte de arquivo aqui que não nos interessa nesse momento, apareceu aqui o desktop.
Ou seja, a tela preta, ela basicamente ela lista exatamente o que tem no seu computador, só que é a mesma coisa lá do Windows, né, das janelinhas. Se você abrir as janelinhas, você vê a mesma coisa do que tem aqui. Por exemplo, eu vou ali em desktop. Eu posso usar este comando aqui, que é cd. cd, a gente vai para um outro diretório. Por exemplo, vou clicar aqui, digitar aqui cd desktop. Certo? Se eu digitar enter, agora eu entrei no desktop. Como é que eu sei disso? Eu posso digitar o comando que está aqui, pwd, que vai me dar a localização da onde eu estou no momento. pwd, eu digito enter, então eu estou aqui no desktop. Se eu digitar ls, vai listar tudo que tem no meu desktop. Apareceu aqui, na verdade, vários arquivos, que é o que tem no meu desktop. Por exemplo, tenho muitos arquivos aqui salvos no desktop. Se eu abrir um terminal, que é de uma janelinha do Windows, e for lá no meu desktop, vai aparecer exatamente esses arquivos, mas lá vai aparecer no formato de janelas, né? No formato do Windows. Aqui aparece em texto, né? Em texto simples numa tela preta, mas é a mesma coisa. Então, aqui, os comandos do prompt, os comandos aqui esses comandos aqui do shell, eles funcionam aqui no seu computador também, certo? Eles também funcionam lá no cluster, que a gente vai estar comunicando usando esta linha de comando aqui. Esse cifrãozinho que tem aqui é só para indicar que é um comando do prompt. Ou seja, é para indicar que eu estou nessa tela preta aqui. Então, você vai vir aqui e você vai digitar exatamente essa linha aqui. Eu vou vir aqui, vou dar vou copiar essa linha e vou colar ela aqui. Então, você vai vir aqui e vai digitar o seu usuário. O meu é o usuário 16. Você ganhou um usuário no seu e-mail, certo? Então, você vai digitar a SSH espaço -P, que é a porta que a gente vai estar comunicando com o cluster, 9060 espaço, aí vai o seu usuário, arroba clusterutf.cp.utf.edu.br. Você digita isso e você, então, clica Enter. Bom, eu tenho meu usuário 16 e eu consegui entrar aqui no nosso cluster. Ao entrar no cluster, você vai receber uma mensagem aqui, um alô do cluster, né? Tá? Eu digitei SSH-P, digitei a senha e recebi uma mensagem de hello do cluster. Bom, vamos lá, pessoal. Enfim, espero que todo mundo tenha conseguido acessar. Quem está vendo no celular não acessou, depois tenta no computador. Então, aqui eu estou aqui dentro do cluster. Eu vou voltar aqui no PDF. Né? Você tem o seu usuário, né, a sua senha. E aqui você está no terminal, no cluster. Ou seja, esse terminal aqui, veja que o usuário aqui mudou, né? O usuário @cluster. Ou seja, você aqui não está mais no seu computador. Você está no cluster. Você está na tela aqui no seu computador, mas você está logado lá no cluster. E aqui os comandos que você der não estão mais sendo executados no seu computador, estão sendo executados lá no cluster, na UTF-PR. Então, aqui no PDF, tem uma série de instruções que a gente vai estar executando. Por exemplo, a primeira delas, a gente vai digitar um comando aqui, por exemplo, um comando qualquer, que não existe, na verdade.
Eu vou copiar aqui ele e eu vou colar aqui. Eu vou digitar aqui no prompt de comando 123 ABC e vou digitar Enter. E daí o sistema, o computador me retorna uma mensagem. Command not found. Por quê? Porque o que eu digitei aqui, 123 ABC, não é um comando do shell. Então ele diz command not found. Ok? Perfeito. Para comunicar em tela de comando, eu tenho que usar comandos do shell, que são esses aqui que alguns, né, esses que eu listei para você. Porque lembrando, eu vou repetir aqui, às vezes a gente fica meio repetitivo, mas é bom falar isso para ser bem enfático com quem ainda não usou esse sistema de comunicação, porque aqui eu não estou no meu computador, então eu não tenho acesso a essas janelinhas de Windows, né? Ou no Linux, né? As janelas. Aqui eu só tenho a tela preta, então eu tenho que necessariamente comunicar mediante comandos com o computador. Então, por exemplo, eu vou digitar o primeiro, que é lista arquivos, que é o comando ls. Eu digito ls e digito enter. Apareceu alguma coisa? Não. Por quê? Porque eu não tenho nenhum arquivo no meu computador. Quer dizer, na minha conta lá no cluster, né? Eu não tenho nenhum arquivo. Então, não apareceu nada. Na medida que eu vou criando arquivos, eles vão começar a aparecer aqui. Tem alguns outros comandos aqui que a gente vai estar trabalhando conforme a gente vai estar prosseguindo, né? Tem um outro aqui, né, uma outra sugestão para você digitar o comando pwd. Então você vem aqui e digita pwd. O pwd equivale a você ir lá no Windows e clicar naquela barra de endereços em cima da sua janelinha do Windows. Ele vai dizer onde é que você está localizado dentro do computador. Então eu digito pwd e digito enter. Neste momento, ele me informou onde é que eu estou. Por exemplo, eu estou no home /user16. Então ele disse aqui onde eu estou, né? Dentro do computador. Então eu volto aqui no PDF. Né? E aqui tem alguns comandos para você ir treinando. Por exemplo, o ls a gente já digitou. E agora a gente vai treinar um comando que é para criar uma pasta. É o makedir. Aqui no Linux, o comando para criar um diretório ou criar uma pasta, né? Diretório e pasta é a mesma coisa. É esse aqui, makedir. Então a gente vai digitar makedir pasta 1 para criar uma pasta chamada pasta 1. Então eu vou copiar esse comando e vou vir e venho aqui no meu prompt de comando e vou colar esse comando. Makedir pasta 1. Este comando é totalmente equivalente no Windows a você clicar com o mouse, clicar com o botão direito e digitar nova pasta, pasta 1. Daí vai criar uma pasta. Só que aqui, lembrando, aqui nós temos que fazer tudo por linha de comando. Mas desde que a gente saiba os comandos, não tem problema. Então eu vou digitar aqui makedir pasta 1 e digitar enter. No momento que eu digitei enter, você vê que se você digitar agora ls para listar as coisas, veja que apareceu aqui pasta 1. Ou seja, eu criei uma pasta chamada pasta 1 na minha conta lá no cluster. Certo? Tem um outro comando aqui, que é o cd. O cd é o comando para você navegar entre as pastas na linha de comando. Porque, lembrando, aqui você não pode clicar, né? Então, você tem que usar um comando para entrar e sair de pastas. Então, eu vou digitar aqui cd espaço pasta 1. Quando eu clicar Enter, eu vou entrar dentro da pasta 1. Isso é totalmente equivalente no seu computador Windows a dar, por exemplo, 2 cliques em uma pasta. Aí você entra dentro daquele diretório, né? Dentro daquela pasta. Então eu vou digitar aqui cd pasta 1 e vou digitar Enter. Veja que agora eu entrei dentro da minha pasta 1.
Se eu replicar aqui o comando pwd e digitar Enter, veja que agora ele me informa que eu estou dentro da pasta 1. Né? Aí, vamos supor que você quer sair da pasta 1. Você entrou dentro da pasta 1. Aqui tem um comando que você é sugerido, né, para que você digite. ls. Eu estou dentro da pasta 1 e digito ls. Veja que não apareceu nada. Por quê? Dentro da pasta 1 é uma pasta vazia, é um diretório vazio. Então eu não tenho nada ali. Então por isso que não aparece nada aqui, né? Ao digitar ls. Agora vamos supor que você queira sair da pasta 1. Como é que você volta para trás da pasta 1, né? Lembra que se tivesse lá na janelinha do Windows, bastaria você clicar na setinha, né? Ir lá na janelinha e clicar na setinha para você voltar para trás. Aqui você tem que digitar o comando cd . Aqui no Linux, cd significa volte para o diretório anterior, volte para a pasta anterior. Então eu digito cd e digito Enter. Veja que eu voltei para trás. Se eu digitar pwd agora, então veja que eu estava na pasta 1, digitei cd e digitei pwd para ver onde é que eu estou e veja que eu voltei para trás. Certo? Ou seja, nós acabamos de aprender como listar pastas e diretórios, né? Listar os arquivos, listar o conteúdo de um diretório. Acabamos de aprender como criar pastas aqui no ambiente de lista de linha de comando. E também acabamos de aprender como saber a localização do local onde a gente está dentro da linha de comando. Lembrando que aqui na linha de comando, você sempre tem que invocar, requerer as coisas mediante linha de comando. Você não tem a opção de janelinhas, né? Mas, enfim, basicamente a gente vai estar usando aqui meia dúzia de comandos. Depois de 2 ou 3 vezes que você usou, você praticamente decora esses comandos e você vai ver que você nem vai mais precisar desse PDF depois que você testou 2 ou 3 vezes esses comandos, né? Já criamos o diretório, entramos no diretório, saímos do diretório, tá? E agora, a gente vai vir aqui e vai aprender a criar um arquivo de texto, ou seja, no Windows seria um arquivo .txt, né? Você vai aprender a criar um arquivo de texto usando um aplicativo que chama VI. Eu vou voltar aqui na minha tela preta e vou comentar com você o seguinte. O VI, ele é um editor de texto em linha de comando. Por quê? A gente não tem a opção de abrir, por exemplo, um bloco de notas aqui. O bloco de notas aqui não existe. Não existe o Word, por exemplo, né? Ou mesmo o Office do Linux, e você teria que estar no computador para estar fazendo. Aqui, lembra que aqui a gente está em outro computador, né? Muito distante, eventualmente, da onde você está agora. Então, você tem que usar um editor de texto que possa ser usado em linha de comando. O VI é um deles. E, na verdade, o VI, você vai poder editar texto em qualquer lugar, né? Porque, enfim, o VI é praticamente todos computadores Linux têm o VI nativo. O VI, ou em algumas distribuições Linux, ele pode chamar VIM. Mas também tem o VI, né? Enfim, são duas versões. Você vai digitar assim, VI, espaço e o nome do arquivo. Por exemplo, aqui, na nossa sugestão, é texto 1, certo? Na hora que eu digitar VI texto 1, eu vou entrar no modo de edição do VI, certo? Então eu vou digitar aqui VI texto 1 e vou digitar Enter. Veja então que agora você entrou dentro do seu arquivo que você vai estar criando, né?
você vai criar esse arquivo. Se eu começar a tentar digitar aqui, eu estou digitando aqui no meu computador, eu estou digitando a tecla L, por exemplo. Veja que não aparece nada. Por quê? Porque o VI tem dois modos. Um é o modo de edição de edição do conteúdo e outro é o modo de comandos. Como é que eu tenho que fazer para editar o arquivo no VI? Eu tenho que clicar na tecla I do meu teclado. Então, eu vou clicar aqui na tecla I. No momento que eu teclei na tecla I, eu entrei no modo de inserção de texto. Aí eu vou digitar um texto aqui. Eu vou digitar, então, A, S, D, F, G, por exemplo. Enquanto eu não teclo na tecla I, eu não consigo digitar texto. Mas na hora que você clicar na tecla I, aí sim você vai conseguir digitar o texto. Então, eu estou digitando o meu texto aqui, certo? E parei. Parei porque eu já digitei o texto que eu queria digitar. Né? Dou um Enter, tá? Estou aqui. Eu consigo... Desculpa. Enfim, estou aqui, digitei o texto e agora eu quero salvar esse texto. Para salvar, eu tenho que sair do modo de inserção de texto. Como é que eu faço isso? Eu tenho que apertar na tecla ESC, o ESC do meu teclado. Então, você vem, clica na tecla ESC. Eu cliquei na tecla ESC aqui do meu teclado. E agora eu saí do modo de inserção de texto. Agora eu estou no modo de comandos, né, do VI. Você tem que digitar 2 pontos. Aqui eu vou apertar Shift aqui do meu teclado, 2 pontos. 2 pontos, veja que o 2 pontos apareceu aqui embaixo. Ó. Na hora que apareceu 2 pontos, você vai digitar WQ. Lembra que aqui não tem um ícone para você clicar e salvar, não tem o disquetinho, né? Então você tem que dar um comando para salvar. W é o comando de write, ou seja, salve. E Q é o comando de quit, ou seja, você vai salvar e fechar. Então, 2 pontos WQ, aqui no VI, é o comando para o VI salvar o que você digitou e sair. Eu vou digitar WQ e vou digitar Enter. Na hora que eu digitar Enter, eu saí do VI, porque eu digitei, né, WQ, salvei e fechei o VI. Então, agora, se você digitar aqui ls, veja que apareceu um arquivo aqui chamado texto1, certo? Texto1. Essa parte do VI, você vai ter que treinar um pouquinho. Aqui, eu vou voltar aqui no PDF. Lembra que é isso que eu estou falando para você? Está todo ele aqui no PDF, né? E aí, tem o comando do Linux chamado cat. O cat é um comando para concatenar um texto, né? Concatenar o conteúdo de um arquivo na tela. Vou copiar ele aqui. Vou vir aqui na minha tela preta e vou colar ele, certo? Ou seja, cat concatenem na tela o conteúdo do arquivo texto1. Então, eu vou digitar Enter. Na hora que eu digitei Enter, apareceu o quê? Exatamente o texto que eu digitei dentro do arquivo texto1, certo? Então, se você quer jogar na tela o conteúdo de um arquivo, você não quer entrar dentro do arquivo para editar. Você quer simplesmente ver o que tem dentro do arquivo, você pode digitar o comando cat. Tudo bem? Então, o cat concatena o conteúdo do texto. Agora, a gente vai entrar numa outra detalhe. Bom, pessoal, espero que todo mundo esteja acompanhando. Lembrando que se você não está fazendo agora, você está vendo no celular, por exemplo, você pode estar fazendo depois no computador e daí você, enfim, se você tiver qualquer problema, você pode escrever, né? Escreve um e-mail, a gente vai, ou vem no momento da aula de dúvidas, também na quarta, né?
na quarta, das 3 às 4, né? Tem o horário de dúvida. Claro que a gente pode marcar outro horário, se você quiser, né? De acordo com o que vocês têm de disponibilidade de horários, né? E eu também. Agora, vamos para esse segundo passo aqui, que é criar um script, certo? Vamos criar um script, ou seja, vamos criar um aplicativo, tá? Aí tem esse exemplo 1 aqui, que a gente vai estar criando um aplicativo usando um comando que é o comando for, tá? Por que que a gente vai fazer isso? Porque você vai ver que usando aplicativos, você vai poder aumentar muito a velocidade com a qual você vai estar fazendo atividades repetitivas. Por exemplo, vamos supor que no Windows você vai querer criar 10 pastas no modo tradicional. Por exemplo, você vai lá, clica com o direito do mouse, pasta 1, criar pasta 2, criar pasta 3 e assim sucessivamente. Aqui nós podemos usar então um aplicativo para fazer isso de modo automático. Ou seja, se a gente tivesse que criar, imagina que você vai criar 1 milhão de pastas. Se você for clicando com o botão direito para criar 1 milhão de pastas, você vai demorar um tempo considerável, né? E aqui então nós vamos estar aprendendo um aplicativo para criar isso automaticamente. Só que a gente vai criar isso dentro de uma outra pasta, para não ficar muito poluído, né? O ambiente que ele está. Para isso, a gente vai criar uma pasta chamada, por exemplo, aqui eu estou dando a sugestão de criar uma pasta chamada scripts, né? Eu vou copiar esse comando e vou vir aqui na minha tela preta e vou colar esse comando. Ou seja, eu vou criar um diretório, lembra mkdir, makedir? Mkdir é um comando para criar uma pasta. Então eu vou criar uma pasta chamada scripts. Digitei Enter e agora eu vou digitar ls para ver o que aconteceu. Veja que apareceu uma pasta chamada scripts aqui. Lembra que aqui no Linux, né, ela está aparecendo em azulzinho aqui as pastas e em branco aqui aparece texto 1, que é um arquivo de texto, né? Então, quando é azulzinho, eu sei que é uma pasta e aqui eu sei que é um arquivo, tá? Eu vou voltar aqui no meu PDF e vou digitar um comando cd scripts para entrar dentro da pasta scripts. Eu volto aqui, vou colar esse comando e vou digitar Enter. Veja que então agora eu entrei na pasta scripts. Se eu digitar pwd, eu confirmo que eu estou dentro da pasta scripts, certo? Se eu digitar ls, eu vou listar o conteúdo que tenho dentro da pasta scripts. Não apareceu nada, por quê? Porque é uma pasta em branco, né? Eu acabei de criar ela. Ela ainda não tem nenhum arquivo. Tá? Eu volto aqui no meu PDF e aí a gente vai ter que usar o VI para criar um arquivo de texto onde a gente vai digitar o conteúdo do nosso aplicativo. Então, eu vou digitar aqui com Ctrl C e vou aqui Ctrl V, vi script1.x. Eu vou tirar esse x do final e vou digitar sh, tá? Que é só para deixar claro que é um arquivo de comandos do shell. Enfim, pode ser x, não vai fazer diferença, né? Veja, aqui no Linux, o arquivo não precisa ter aquela extensão do Windows como a gente tá acostumado, por exemplo. Se eu digitar aqui, vi script1.txt, do Windows, a gente sabe que quando é um arquivo .txt, é um arquivo de texto. Então, no Windows, na hora que você clica em cima dele, ele abre automaticamente por meio de um programa que já está pré-selecionado para abrir arquivos com uma extensão .txt. Aqui no Linux não é necessário fazer isso, né? Eu poderia deixar, inclusive, sem extensão nenhuma. Aí é uma particularidade do Linux, né? Mas, apenas para manter um padrão do que a gente já está acostumado, eu posso deixar, por exemplo, né? Eu posso deixar aqui uma extensão .txt só para me recordar.
do padrão, né, que eu estou acostumado. Só que veja, esse aplicativo, ele vai ser a gente vai criar um aplicativo, ou seja, um script executável. Então, eu posso, por exemplo, deixar aqui uma extensão .x, porque é só um nome que me faz uma referência que quando é .x, eu sei que é um arquivo executável. Aqui no Linux é esse o padrão. Se eu quisesse, eu também poderia botar .exe, né? Exe é lá do Windows, né? Que é a nomenclatura para indicar que é um arquivo executável. Eu vou deixar aqui, por meu gosto, script1.exe, certo? E aí eu vou digitar Enter. Na hora que eu digitei Enter, eu entrei aqui no arquivo script1.exe, tá vendo aqui embaixo? Usando o VI. Então agora eu vou voltar aqui no meu PDF e vou copiar o conteúdo aqui que eu coloquei na tela para você, tá? Você seleciona aqui, copy, você volta aqui na tela preta, aperta a tecla I. Lembre, no VI, para inserir texto, você tem que apertar a tecla I. Se eu apertar 2 vezes, vai começar a aparecer o I ali. Por quê? Porque agora eu entrei no modo de inserção. Mas aí eu vou... Esse I, eu não quero digitar esse I, então eu aperto ESC e aperto a tecla D do teclado 2 vezes. DD. Aí ele deletou, tá? Aí eu aperto a tecla I novamente, que é para inserir texto. E aí eu vou colar aqui, tá? Eu colei o conteúdo que eu acabei de copiar do PDF. Eu não sei porque o do aqui apareceu aqui, né? Quero fazer assim, for i in, abre chaves, 1, 2 pontos, ponto, né? 10, fecha chave. Aí eu aperto a tecla I e vou dar um Enter aqui para o do ficar na linha de baixo. Exatamente como está aqui no PDF, certo? Voltei aqui para a tela preta. Então, esse aplicativo usa o comando for para uma variável i que vai de 1 até 10. Esse é o comando para percorrer a variável i de 1 até 10. Aí ele vai fazer, né, do makedir pasta i. No final, done. Aqui no shell, esse é o comando para percorrer a variável i executando esse comando aqui. Então, a gente vai estar criando, makedir, lembra que é o comando para criar uma pasta. Então, a gente vai estar criando 10 pastas, percorrendo, né, a variável i, ou seja, vai ter, quando i igual a 1, vai ter pasta 1, quando i igual a 2, vai ter pasta 2, isso vai acontecer até o 10, tá? Então, agora eu vou apertar a tecla ESC do meu teclado, vou digitar 2 pontos e vou clicar WQ. Na hora que eu cliquei WQ, eu vou apertar Enter e ele vai salvar, certo? Aí eu vou digitar aqui ls, ver que ele saiu do VI, né? Eu digito ls e veja que apareceu o arquivo aqui que eu acabei de criar, certo? Bom, esse arquivo, veja que ele está na coloração branca aqui, e é indicando que é um arquivo de texto. Eu vou ter que agora converter esse arquivo de texto para um arquivo executável, que eu tenha permissão de executar. E eu faço isso usando o comando chmod, que é change mode, mas é o comando para mudar. Aqui, essa linha, eu vou ter que editar isso depois. Tem um erro. Desconsiderem essa linha aqui, quer dizer, ou copiem ela e colhem aqui, só que está faltando um detalhe. Eu vou corrigir depois no PDF e eu posso postar de novo. Quando você... o comando change mode, que é o chmod, você tem que dizer para ele o que você quer fazer. Então, você tem que inserir aqui o comando mais x, espaço.
você vai dizer assim, chmod, change mode, né? chmod mais x e o nome do seu arquivo. Aqui no meu caso é script1.exe, né? Tá? Porque mais x é o comando que você quer dizer. Mais quer dizer adicione a propriedade de x. X é o quê? No Linux, x é execução. Então, a gente vai estar adicionando a propriedade de execução no arquivo de texto script1.exe. Então, desconsidere aquela linha no PDF, depois eu vou corrigir ela. Você tem que colocar esse mais x. Senão, o chmod não sabe o que fazer com o arquivo, tá? Por isso que deu aquele erro. Então, você digita isso e daí sim você digita Enter. Agora deu certo. Teste aí quem está fazendo e deve dar certo. Tem que digitar o mais x. E aí você vai digitar aqui ls. Na hora que você digitar ls, veja que o seu arquivo apareceu na cor verde, certo? Ou seja, é o código aqui o código de cores aqui do nosso Linux para indicar que o arquivo ele é um executável. Ou seja, a gente criou um aplicativo executável, né? Tá? Usando aqui a linha de comando. Como é que eu rodo um comando aqui na linha de comando? Como é que eu rodo um aplicativo aqui na linha de comando? Um aplicativo que você criou, né? Você vai ter que digitar ponto barra e o nome do aplicativo, tá? Na hora que você fizer isso, é o comando para rodar o seu aplicativo, aqui na linha de comando. Criou. E aí você vai digitar Enter. Na hora que você digitou Enter, ele executou o seu aplicativo. Então eu vou digitar agora ls para ver o que aconteceu. Na hora que você digitar ls, veja que apareceu o quê? Apareceu 10 pastas aqui. Pasta 1, pasta 2, pasta 3, né, pasta 4, pasta 5, pasta 6, pasta 7, pasta 8, pasta 9 e pasta 10. Ou seja, eu vou digitar aqui cat script1 para ele jogar na tela o conteúdo do nosso script. Veja que a gente criou 10 pastas usando um script, ou seja, a gente não precisou ir lá e criar uma por uma. Nós criamos um aplicativo que faz isso automaticamente. Claro, aqui são 10 pastas. Em princípio, você conseguiria criar as 10 pastas no Windows, se você tivesse no seu computador, você poderia criar as 10 pastas usando lá o Windows, né? Que é clique direito, pasta 1, pasta 2, assim. Mas vamos supor que você tivesse que criar 1 milhão de pastas. Aí, criar uma por uma já não é a melhor opção, né? Não é mais eficiente. Então, você cria um aplicativo que faz isso praticamente aqui, né? Enfim, automaticamente para você. Tá? Então, veja que agora você conseguiu, você aprendeu como criar um aplicativo aqui um aplicativo executável, né? Um aplicativo de comandos shell executável aqui no Linux. Lembra que isso funcionaria no seu computador também, desde que você faça isso dentro do MOBA, tá? Você digita ls para listar, e aqui você executa o seu aplicativo, digita ls para ver que ele deu certo, tudo bem? Aí vamos supor o seguinte, eu criei um monte de pastas, mas eu agora não quero isso, eu quero deletar essas pastas. Você pode usar o comando rm, tá? Para deletar. Então você vai digitar rm-r pasta asterisco. Asterisco no Linux quer dizer tudo. Então eu vou clicar aqui. Se eu digitar assim, rm-r pasta asterisco, asterisco quer dizer tudo. Ou seja, todas as pastas, né, que tiver qualquer coisa depois do nome pasta, ele vai deletar. Então o asterisco quer dizer qualquer coisa, pasta, qualquer nome que tiver pasta, qualquer coisa depois, ele vai deletar. Então, pasta rm-r, pasta asterisco, você digita isso e deu um erro aqui.
Ah, eu acho que na hora que eu copiei do Windows, esse traço aqui tem que ser menos aqui. Vou digitar aqui, rm-r, pasta, asterisco, tá? Bom, veja, eu copiei do PDF, dando um Ctrl+C, Ctrl+V, e colei aqui na tela preta, e vocês viram que ficou dando erro aqui, né? Ficou já aparecendo um erro. Quer dizer, provavelmente, na hora que eu dei o Ctrl+C, Ctrl+V, veio alguma, enfim, alguma sujeira aqui, enfim, ele não copiou da maneira que eu gostaria, por isso eu digitei. Se isso acontecer com você, você digita o comando aqui usando o teclado, tá? Para a gente saber que é exatamente isso que a gente quer fazer. Então, eu digitei rm-r, asterisco, e digitei Enter, e agora eu vou digitar ls. Veja que ele removeu todas as pastas, né? Removeu todas. Então, agora, a gente já aprendeu a deletar coisas aqui, né, no sistema de linha de comando. Tá? Agora, temos aqui um exemplo 2 que você pode estar fazendo, também usando o comando fora, né? Só que a única diferença aqui é que você vai estar usando um outro comando, né? Variando i manualmente aqui de 1 até 1, 2, 3, 4 e 10. Você vai dar o comando para criar uma pasta com esse nome. Você vai entrar dentro da pasta e lá dentro dessa pasta você vai gerar um arquivo de texto chamado input.txt. Tá? E esse aqui é o comando para você, dentro de um arquivo de texto chamado input.txt, você vai criar, né, um arquivo de texto aqui que é valor i, ou seja, valor i, que está aqui em cima, né, e vai até aqui. Ou seja, dentro desse arquivo, você vai estar escrevendo o valor i, até onde aparece essa variável aqui, que é essa variável aqui. Então, você vai estar criando um arquivo de texto dentro de cada pasta. Depois que você fizer isso dentro da primeira pasta, você sai da pasta e fica executando esse loop, varrendo a variável i ao longo desses valores aqui. Então, basicamente é o seguinte, você vai ter que criar um arquivo de texto, então, e digitando isso aqui dentro do seu arquivo de texto. Eu vou aqui, copy, vou vir aqui, ls. Então, eu vou digitar aqui, vi script2.txt. Enter, tá? Digito i para entrar no modo de inserção e colo. Opa. Vou dd. Aí eu aperto i de novo. Não. Esc, dd. É um pouco chatinho o VI, mas a gente se acostuma. Aí eu venho até aqui, vou apertar o i para colocar aqui no lugar, porque eu copiei aqui e ele colou um pouco fora de ordem. Né? Aí eu aperto esc, vou aqui, pasta i, apertar i, vou colocando aqui no lugar as coisas, né? I, enter, esc, venho até aqui, i, enter, esc, i, enter, esc, i, enter, esc, e enter, tá? Eu basicamente formatei aqui as linhas do mesmo modo como está aqui no PDF, tá? Agora eu vou apertar ESC, WQ, para salvar isso aqui. Salvei esse arquivo. Vem aqui, ls, vai aparecer aqui script2. Veja que ele está na cor branca aqui, ou seja, ele não é um executável ainda. Então, como é que eu converto esse arquivo para um executável? Eu digito chmod mais x script2.txt.
e digito Enter. Quando eu fiz isso, ls, veja que ele ficou na cor verde. Então ele é agora um aplicativo, né? um script executável. Aí eu digito ponto barra para rodar, né? script2.txt. Na hora que eu clicar Enter, ele vai executar, ou seja, ele vai rodar esse aplicativo. Digitei Enter e apareceu um erro. Eu vou voltar aqui no arquivo e vou fazer de um outro modo, tá? Eu vou usar o comando, por exemplo, echo. Eu vou fazer echo i. E aí eu vou deletar esse EOF aqui, tá? E deletar esse valor i. Tá? Ou seja, o que eu vou fazer aqui? Eu vou apenas usar um outro comando. Você vai fazer assim. Para todos esses números, crie uma pasta chamada pasta i, vá dentro da pasta e apresente o número i. Tá? Aí você volta para trás e done. Na hora que você fizer isso, ele vai criar pastas e vai estar jogando números aqui a cada momento que ele criar uma pasta. Tá? Eu vou clicar ESC, wq. Tá? ls. Quando eu fiz isso, aí eu vou executar o meu script. script2.txt. Aí eu vou... Ou seja, para cada pasta que ele criou, ele informou para nós aqui na tela que ele... 1, 2, 3, 4, 10. Ou seja, para cada pasta que ele criou, a gente colocou echo i. Ou seja, depois de cada pasta que ele criou, ele listou o número da pasta na tela, usando o comando echo. Tá? Se você digitar aqui ls, você vê aqui, né? Pasta 1, pasta 2, pasta 3, pasta 4, pasta 10. Tá? Aí você pode vir aqui e remover as pastas usando rm-r pasta. Lembra que se você copiar aqui e colar aqui, vai dar um erro, porque aqui o hífen aqui é diferente, né? Então por isso eu vou ter que digitar, eu vou apagar aqui, tá? E vou digitar na mão aqui, rm-r pasta. Se eu digitar só a pasta 1, ele vai remover só a pasta 1, tá? Ó, ls. Veja que ele removeu só a pasta 1. Aí eu vou aqui, rm-r, pasta 10. Tá? Enter. ls. Veja que ele removeu só a pasta 10. Aí eu vou aqui, rm-r, pasta asterisco. No momento que eu fizer isso, digitar Enter, ele removeu todas as pastas. Tá? Certo. Bom, pessoal, agora o exemplo 3 é o seguinte. A gente já está no final, né? Nesse final. O exemplo 3, ele é muito importante por quê? Porque a gente vai criar um script para rodar no sistema de filas do cluster. Por quê? O cluster, aqui tem o comando squeue, ele tem uma fila. E a gente usa esse comando aqui para ver a fila. Então eu vou copiar ele. Na hora que eu digitar esse comando aqui, squeue vai me mostrar a fila. Ou seja, tem aqui, e que por acaso sou eu, né? Eu coloquei algumas coisas para rodar no cluster. E essas coisas estão rodando na fila. Por que tem uma fila no cluster? Porque tem muitos usuários e eventualmente um usuário está usando e outro entra e quer usar. Mas não dá para usar ao mesmo tempo, porque senão o computador ele pode, se ele começar, enfim, tem que fazer primeiro um processo para depois fazer outro, né? Senão ele divide, né? Ele divide o uso do processador e pode eventualmente até travar de tanto uso, né? Então por isso ele tem uma fila, né? De atividades.
E você consegue visualizar a fila digitando esse comando aqui, SQI, tá? SQ vai mostrar a fila para você, certo? Como é que você faz? Você também tem que usar um script para rodar usando a fila. Só que o script ele tem que ter um formato específico, que eu coloquei aqui para você, ó, tá? Você vai ter que copiar exatamente esse texto aqui e vai ter que colar dentro de um arquivo. Então você vai aqui, VI, você vai digitar aqui, por exemplo, script.sh. Digita Enter, aí você aperta I e cola. Aqui, clicar I, dar Enter, ESC. Aí eu venho para o final aqui e Enter, ESC. Teria que ficar fazendo isso para todas as linhas. Porque eu não quero usar outro comando para fazer isso. Pessoal, para você não precisar fazer isso que eu estou fazendo aqui na mão, eu posso passar esse arquivo aqui, eu vou salvar ele, posso passar ele pronto para vocês aqui. E Enter, ESC, tá? CD. Então aqui eu criei um script para rodar na fila. Tem que ser nesse formato. Nós vamos estar usando um processador, né? Em um nó. O nome do nosso que vai aparecer na fila é esse aqui, teste. E veja que a gente vai fazer o quê? A gente vai rodar o comando script2, tá? Aqui eu vou salvar. Se eu fizer assim, cat script.sh, apareceu exatamente o meu script aqui, né? Até fazer isso, eu só vou rodar ele para você ver o que vai acontecer. Daí eu comento para você como levar ele para o cluster, tá? Como é que a gente vai rodar? Na fila. Você vai digitar assim, SQI para ver a fila. Tá aqui a fila. Veja que tem essas coisas que está rodando que eu já coloquei para rodar anteriormente, tudo bem? Aí a gente vai, para mandar um processo para fila, o comando é sbatch. Sbatch, o nome do script. Qual script? Esse que a gente acabou de criar. Sbatch script. SH, tá? Então você vai digitar Enter e aí veja que ele vai dar uma informação para você aqui, ó. Submetido, né? Para fila, né? Para o banho, né? Para submetido na fila, com o número 204. Aí você digita de novo SQI para ver a fila. Veja que o seu processo 204 está aqui. E tem real que acabou de submeter o mesmo, está aqui user set. Tá? Ou seja, o user set, que eu não sei quem é, acabou de enviar também o processo. Ou seja, está fazendo o par e passo que a gente está fazendo aqui. E eu sou o user 16. Tá? Se eu digitar de novo SQI, veja que saiu da fila. Por quê? Porque ele já rodou. É um aplicativo, ele só rodou, um aplicativo simples, né? Aí eu vou digitar aqui ls. Então ele rodou e criou as pastas, né? Ele rodou na fila o meu script, né? Usando a fila. No final aqui ele dá uma mensagem de erro e de output que se tivesse ocorrido um erro, ele daria a informação do erro dentro desse arquivo aqui, tá? Mas isso não é importante para nós, porque ele rodou certo, então não deu erro. Se eu fizer aqui cat, aqui, ele não tem nada, por quê? Porque não deu erro nenhum, né? Aí, ls, tá? Bom, pessoal, o que eu vou estar fazendo? Vocês viram que é um pouco chato aqui, ele perde a formatação na hora que eu copio aqui do PDF e colo aqui dentro do Windows, ele perde a formatação das linhas, né?
Deixa eu ver se eu consigo facilitar isso para você não precisar. O VI é um pouco chatinho, né, de fazer as coisas, você vai demorar um pouquinho para se acostumar. Então, eu vou passar esse arquivo pronto para você, que eu acho que vai facilitar. Tá? Lembrando que se no VI você tiver qualquer dificuldade, você pode consultar aqui no PDF, né, exatamente aqueles comandos que a gente passou aqui em cima para usar. Né? Tá bem explicado aqui. Tá? E vou digitar aqui VI comandos. Né? Vai ter muitas e muitas coisas, né, que você vai poder estar acessando, né? Enfim, tem muitos e muitos comandos, né? Mas, assim, não é o nosso objetivo também estudar muito o VI, é só para editar um texto simples. E eu vou criar um arquivo aqui, que é o meu script shell, que ele está aqui. O que eu posso fazer, colocar no Classroom esse arquivo já nesse formato aqui, tá? Vamos supor que eu fiz o download daquele arquivo script.sh no meu desktop. Eu digito ls aqui no MOBA, no meu computador, e eu vejo aqui ó, o desktop. Então, você vai fazer assim, cd desktop, tá? Aí você entrou no desktop. Tá? Se você digitar ls script, ele vai estar aqui. Então, o script agora está no meu computador. Você entra lá no Classroom e baixa ele para sua máquina. Aí você vai digitar aquele comando que eu acabei de colocar aqui para você, tá? Você vai copiar e vai colar aqui. Lembrando que é para você trocar o XXX pelo seu user 16, tá? No meu caso é o user 16. Aí eu vou digitar Enter e aí você coloca a sua senha e digita Enter. Não, ok? E aí você já tem autorização agora de fazer o upload desse arquivo para o cluster. E aí você vem aqui e digita cd script. Por quê? Porque você já criou a pasta script, tá? Tá ali na pasta script. Então você vem aqui e coloca put script.sh, tá? E ó, veja que agora você fez o upload desse script lá para o cluster, tá? Então você digita exit para sair. No momento que você fizer isso, eu vou voltar aqui na outra aba, vai aparecer o script aqui na sua, na sua pasta, tá? E aí sim você vai poder digitar aqui sbatch script.sh. E ele vai dar um número aqui. Se você pode consultar o processo com SQL. Ou seja, está aqui, ó, tá? Está esperando para rodar, está em prioridade. Em qualquer momento ele deve começar a rodar. Na hora que começar a rodar, veja que ele já rodou, né? Já saiu da fila. Ele estava na fila aqui. Como ele é muito rápido, ele roda rápido, então ele já saiu da fila. Se digitar ls, ele rodou. Agora, se você quiser, ó, já rodou, né? Se quiser remover as pastas, rm-r, pasta asterisco. Removeu todas as pastas, tá? Bom, nossa, passou do meio-dia, pessoal. Mas, enfim, a gente acabou todas as tarefinhas que a gente tinha para fazer. No final aqui, eu estou indo aqui para o final do PDF, eu deixei aqui 2 exercícios para você testar, tá? Lá no cluster. Testa logar, sair, baixa o script SH, faz o FTP, leva ele para o cluster. Lembra que essa FTP você faz um upload ou download. Usando SSH, você comunica, né, para rodar os comandos. Então tenta replicar isso que a gente fez hoje. Eu estou gravando essa aula, então eu vou colocar ela. Você pode estar vendo o passo a passo que a gente está fazendo depois na